Olá, saudações a todos, todas e todes. Eu sou Fausto Ramos e esse é mais um episódio do Jornada Mágica, o espaço onde a gente fala a respeito dos percalços que a gente vive na caminhada com a magia e com a espiritualidade. Para falar sobre esse assunto, eu trago um grandíssimo amigo meu, uma autoridade quando o assunto é trabalho com energias espirituais e vibracionais, que é o Rodrigo Vignoli. Sem grandes delongas, eu vou deixar vocês para escutarem esse episódio. Tranquilo, tranquilo. Inclusive, a nossa gravação já começou. Uou! Chama o neném! Seja bem-vindo a esse espaço, Rodrigo Vignoli, meu querido amigo, meu camarada, uma grande inspiração para mim na jornada da magia, uma grande inspiração como pessoa que também divulga o seu trabalho e divulga o nome da magia de maneira muito responsável, muito competente, que é aquela estrela que todo mundo olha e fala, cara, que orgulho de ver essa estrela Quem brilhando, porque essa dera, estrela quem nos dera! inspira. Quem dera! Porra, Fausto, maravilhoso estar aqui, uma honra estar nesse novo projeto seu. Desejo primeiramente sucesso e vida longa. Você é uma pessoa que eu admiro demais. Eu falo que nós somos os maiores nomes do ocultismo alternativo do Brasil, porque existe o ocultismo hype mainstream e eu não sei quanto a você, mas eu não faço a menor questão de participar dessa dança de vaidades. Então eu falo que o meu trabalho ele é muito voltado para a galera que já teve um primeiro contato mágico e está querendo explorar alternativas um pouco mais profundas. E eu acho que é isso, assim, quando a gente está dialogando num nível, eu vou colocar assim, sem modéstia, um nível um pouco mais elevado, o público ele nunca vai ser um público de base muito grande, né? Vai ser sempre uma pessoa, um pessoal que tem um referencial intelectual e também de experiências um pouco mais refinado. E falar com esse público é muito gostoso, tem as suas delícias, porque a gente vai aprendendo o tempo todo, a gente vai trocando o tempo todo, né? E eu considero você um grande aliado e um grande amigo aí que esse cenário me brindou. Então é um prazer estar novamente em um novo projeto seu. Fabuloso, fabuloso, cara. Eu também sinto mesmo. É bom estar escutando isso nesse espaço, nesse momento, nesse lugar. E é excelente poder estar te recebendo nesse podcast, podendo dizer para as pessoas que esse podcast também é muito inspirado pelo seu trabalho com o Diário Mágico. Que Eu vou legal. falar isso sempre, vou deixar isso bem claro para as pessoas, porque essa sinergia que existe entre o nosso trabalho é muito forte. Sim, É muito sim, concreto, é muito real, assim. Eu percebo sim. o quanto que tem muitas pessoas que me procuram e procuram nós dois Uhum. continuamente. Não existe competição entre duas pessoas, mesmo que a gente tenha uma afinidade no trabalho que a gente está fazendo, a gente faz as pessoas vibrarem entre o meu espaço e o seu espaço, e isso só faz o trabalho crescer. É complementar. E você foi o primeiro convidado da Diário Mágica, né? Aham. Ele estará sempre lá eternizado. E muito massa de ver, né, outros projetos acontecendo. Eu acho que a gente tem justamente que estruturar e formalizar, né, a produção de conteúdo, né, na nossa cena. Tem muita gente que produz muito conteúdo, mas produz assim para rede social, e eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que você produzir com um formato roteirizado, bem pensado, chamar as pessoas, traz um quê de consagração. Eu falo, Fausto, que na antiguidade, né, vamos dizer assim, século XX, a gente tinha as palestras de ocultismo, a gente tinha as revistas de ocultismo. Hoje, a gente ainda tem revistas de ocultismo, mas as pessoas não consomem como uma mídia predominante como era ali no final do século XX, início do século XXI. Né? E os podcasts, os videocasts, eles têm, né, esse papel de ocupar uma nova mídia que conversa diretamente com as pessoas. Então, eu falo assim, né? Sempre que a gente vai fazer uma live, é como se a gente estivesse dando uma palestra dentro de um centro que as pessoas vinham de outros, né, estados, vinham de outras cidades para, né, receber aquele autor, receber aquele palestrante e ouvir o que ele tinha para dizer. Né? Então, isso aqui é parte desse projeto de escrever a história do ocultismo do século XXI. Que tem muita história incrível acontecendo no Brasil. Sim. E nós somos muito vira-latas de gringo. A nossa magia do caos está muito na frente do que é
produzido nos Estados Unidos, que é um grande polo de produtor, mas quem dirá da Europa, né? A gente tem muitas ideias, tem muita coisa efervescendo aqui, mas a gente fica importando conceitos, importando servidores, importando sigilos, importando autores, sem dar chance pra galera que tá produzindo coisa por aqui, que tá fazendo experimentação, que tá conduzindo grupo, que tá, né, fazendo mil e uma coisas, de realmente se expressar e ganhar algum tipo de representatividade nacional. Isso é muito triste, mas é um comportamento que ele é replicado de todas as outras áreas do conhecimento nacional, e no ocultismo não seria diferente. Né? E que bom que a gente tem, né, um ou outro espaço seguro para a gente, né, dar voz e ver o que a gente tem, né, na nossa cena nacional acontecendo. Exatamente. E, Rodrigo, para as pessoas poderem te conhecer um pouco mais, saber por que eu tô aqui levantando tanto a sua bola e mostrando que você é um amigo, um aliado, um camarada meu, conta um pouco sobre quem você é para a galera que está assistindo o podcast. Legal. Bom, eu sou o Rodrigo Vignoli, eu sou terapeuta energético. Eu não falo que eu sou terapeuta holístico, eu acho que é um termo um pouco esvaziado de sentido, mas eu falo que a minha função é unir a magia e a espiritualidade. Né? Eu falo que são duas áreas do conhecimento que elas são muito próximas umas das outras, mas que elas são interdependentes. Né? Tem como fazer magia sem trabalhar a espiritualidade, tem como trabalhar a espiritualidade sem fazer magia, mas as duas coisas elas se complementam muito bem. E no passado, vamos dizer assim, no tempo antigo e clássico, as duas coisas, elas supostamente ou idealmente remetiam a uma mesma coisa. E a isso a gente chama de caminho iniciático, né? Que é o caminho de quem, de fato, está buscando por uma realização espiritual através de uma prática mágica, de ocultismo, de autoaprimoramento e de autodesenvolvimento. E então eu sou produtor de conteúdo desse tipo de conhecimento. Então eu tenho o Diário Mágico, né, que é o meu podcast, que eu recebo outros convidados para falar da trajetória deles, mas que também tem o Páginas Abertas, são lives mensais em que a gente vai contemplando temas diferentes, né, dentro da magia, dentro da espiritualidade, né, e vai conceituando sob essa perspectiva iniciática. Né, não é só sob uma perspectiva de ganho de poder ou de treinamento mágico. E, paralelamente a isso, eu dou uma série de cursos, né? Isso é a minha ocupação atual. Mas, bom, a minha trajetória ela começa muito antes. A gente já vai falar de história, Fausto? Como é que é? A gente já vai falar disso, mas primeiro eu quero deixar claro para todo mundo que está assistindo ou ouvindo que as redes sociais para vocês conhecerem mais o trabalho do Rodrigo e também sobre o podcast dele, o Diário Mágico, vão estar na descrição desse episódio. Legal. Se vocês quiserem conhecer mais o trabalho dele, apreciar o trabalho dele, vocês podem procurar na descrição. E agora que você fez uma pequena introdução do que você faz, do que é o seu trabalho hoje, é agora que eu peço para você começar a abrir e narrar um pouco mais pra gente sobre como foi a trajetória de você chegar onde você está hoje. Que legal. De onde você veio, por onde você passou e por que toda a sua trajetória, toda a sua história levou você a estar sentado comigo aqui virtualmente contando essa história pra gente? Cara, a minha trajetória começa da seguinte forma. Eu fui uma criança... Eu sempre falei que eu era uma criança comum, mas a verdade é que eu sempre fui uma criança muito estranha. No seguinte sentido, a minha família não tinha uma crença bem definida. Católicos, não praticantes, a gente não ia na igreja, eu não sabia até os meus 15 anos de idade a diferença entre católico e evangélico, né? Então eu não sabia o que era o fenômeno do protestantismo, não sabia quais eram os conceitos de uma religião tradicional. Eu vivi... praticando Páscoa e Natal por meras convenções sociais, mas não existia uma devoção e nem um caminho espiritual bem definido. Mas, né, a gente vai ganhando uma espécie de autoconhecimento e vai olhando para o passado e reinterpretando. Por exemplo, eu fui uma criança muito, muito tímida e muito arredia. Eu era uma criança que, por exemplo, não gostava de cumprimentar as outras pessoas, escondia atrás dos meus pais, tinha pavor, por exemplo, de saliva das outras pessoas, então eu não podia receber beijos, nem de pessoas da família muito próximas,
E eu era uma criança muito criativa, com uma imaginação muito grande. Hoje eu vejo que isso já eram sintomas de uma sensibilidade energética que, em algum momento da minha adolescência, ela foi calada e dessensibilizada, talvez por um mecanismo de defesa, por não saber conseguir lidar com os fenômenos que me acessavam durante a minha infância e durante a minha adolescência. Mas até os meus 16 anos de idade, então eu nunca tinha tido contato com né, nada de espiritualidade e tinha participado de crisma meramente porque estudei em colégio católico e os outros amiguinhos faziam e eu queria fazer para participar, né, para ter essa sensação de pertencimento. E aos 16 anos de idade, eu viro cético de tudo, começo a questionar, né, mesmo os mitos da religião vigente, e minha mãe, né, riu um pouco de mim, mas falou assim, deixa, ele vai encontrar o caminho dele. Então, quando depois de uma briga com meu pai, ele vira para mim e fala, olha, você precisa arranjar um trabalho, você não vai ficar mais nessa casa nem um dia se você não tiver, né, renda própria e tal, eu vou trabalhar como garçom no primeiro emprego, e assim, logo na primeira semana, uma das pessoas que trabalha nesse lugar olha para mim e fala assim, cara, você é diferente, você merece saber de umas paradas doidas. Eu falei, o que você tá falando? Ele falou, cara, você acredita em magia? Ele soltou essa assinatura. Você acredita em magia? Eu falei, cara, não, do que você tá falando? Você tá falando de soltar foguinho pela mão, né, e tal. Eu fiz uma zoeira, assim, uma tirada de adolescente qualquer. E ele falou assim, cara, eu vou te dar esse pendrive aqui, lê os documentos que estão aí, né, se fizer sentido pra você, depois você me fala. E aí ele me deu um pendrive. Nesse pendrive tinha 2 livros, tinha o Pop Magic, do Grant Morrison, e tinha um enxerto do Phil Heine, do Caos Instantâneo. E eu lembro, Fausto, de ler esses 2 livros e vir um turbilhão na minha cabeça do tipo, cara, será que tudo que eu acreditei na minha infância, na minha adolescência, era verdade e eu só fui desacreditado pelos adultos, pelas pessoas, né, pelas autoridades ao meu redor? Então, eu chego pra esse cara no dia seguinte, assim, alucinado, e falo assim, cara, isso aqui que você me passou é real? Ou isso é uma ficção? Qual que é dessa parada? Né? E esse cara, com todo o seu tom professoral, virou pra mim e falou assim, não vou te falar se é real ou não. Testa aí e vê. Boa. Falei, como é que você quer que eu teste? Ele falou assim, ué, você não leu como é que é pra fazer sigilo? Faz um sigilo aí e vê qual que é. Falei, então vou fazer agora. Ele falou, como assim? Aí a gente trabalha com bandeja, né, para levar os pedidos e tal. Uhum. Eu peguei e tracei num papelzinho um sigilo pra gente ganhar mais gorjeta, né, e meti no fundo da bandeja. E aí, tipo assim, falei, cara, se isso aqui for pra funcionar, vai funcionar aqui na tora. E, tipo, não fiz nenhuma ativação, nem estado de gnose, porra nenhuma. Eu só concentrei e falei assim, cara, é isso aí. No final do dia, a gente ganhou, tipo assim, 10, 20 vezes o que a gente ganhava por dia. E, tipo, era uma grana muito apertada pra quem tá no primeiro trabalho e pra quem tá, tipo assim, trabalhando com um salário de mixaria, saca? Sim. E aí ele olhou pra mim e falou assim, o que você fez? Aí eu mostrei o sigilo, né? Ele levantou a sobrancelha e falou assim, tá vendo, você leva jeito pra parado, velho. Eu não tenho faro ruim, não. E a gente saiu de lá e foi comer pastel e, né, tomar uma dose e eu perguntei, cara, mas e aí, me dá mais disso aqui? Quais são os autores? O que pega e tal e tudo? Ele riu e começou uma amizade. Assim. A gente começou a explorar a magia do caos juntos. A gente fazia experimentos de projeção astral, eu na minha casa, ele na casa dele. A gente tinha sonhos em comum, a gente saía para os lugares, né, e ficava analisando as coisas dentro de uma perspectiva mágica. Então, teve uma puta incursão empírica de contemplação do que magia era. Né? E foi um momento muito doido, porque é um momento de descobrimento de poder pessoal, saca? Uhum. Eu tinha os meus 19 anos de idade, eu tava recém-solteiro, primeira vez com uma fonte de renda própria, né, explorando o mundo, e de repente eu tenho uma parada metafísica que ela é acessível, ela não exige grana, ela não exige muito tempo, e simplesmente você consegue moldar a realidade conforme as suas vontades adolescentes. Então, eu fiz uma série de explorações muito interessantes de quais eram os limites daquela prática. E aí, eu preciso dizer uma coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito metódica e muito exigente. Então, desde sempre, eu já sabia quais eram os meus limites morais, né? Sim. De o que eu devo, o que eu não devo fazer, o que é pertinente, o que não é, onde que eu estou atravessando o lugar do outro, até onde que vai minha vontade. Então, assim, sempre houve uma inquietação
filosófica muito grande, sempre houve um respeito pelo outro, mesmo imaginariamente, né? Então, isso me salvou de muita dor de cabeça e de muitos, sei lá, de muitos desejos que não contemplariam, não me realizariam profundamente, né? Bom, esse rapaz, ele me leva para conhecer, então, a pessoa que tinha apresentado para ele magia, né? E essa pessoa, ela fica muito impressionada comigo, porque né, eu tinha me apaixonado, tinha começado a estudar muito e tal, a gente leu os três do Kybalion juntos, esse cara era um pouco mais afeito ao budismo, e eu falei assim, cara, isso tudo é muito doido, eu tô gostando muito da conexão que tá se dando aqui, a gente tá explorando muitas coisas legais, mas eu preciso de umas coisas mais fundamentadas. Qual que é a base disso aqui? Né? Então eu vou, né, eu começo a estudar um pouco mais de cabala, astrologia, tarô, aquela tríade hermética básica, e vou, né, conheço o pai de uma amiga minha que era um cara muito místico, ele era um maçom, e sempre que ele conversava com a gente, ele, né, parecia que lia os nossos pensamentos e tal. Ele vira para mim e falou assim, olha, você devia ir na fulana de tal, né? Quem que é fulana de tal? Não, fulana de tal é uma terapeuta, ela faz uns atendimentos, eu acho que você ia gostar dela, e vai te fazer muito bem. Então eu vou, né, até esse lugar dessa mulher, né, chego lá e sou recebido por uma mulher, assim, bem estranha, bem carrancuda, que começa a falar um monte de coisas da minha vida, né, acerta uma série de coisas, mas ela vira para mim e fala assim, olha, de tudo o que é o mais importante para eu te dizer aqui, é que você tem que fazer um curso de Reiki. Eu falei, mas o que é Reiki? Ela falou assim, você vai descobrir. Eu falei assim, mas por que eu tenho que fazer curso de Reiki? Ela falou assim, porque você tem uma energia nas mãos que é muito forte e que ela precisa ser canalizada, vai fazer muito bem para você e vai fazer muito bem para outras pessoas, né? Você precisa de dar uso para isso. Eu falei, mas pô, eu chego aqui para fazer uma consulta com você e você me dá uma outra recomendação. Ela falou, é isso mesmo, tal, tchau, bate a porta, eu vou embora, vou pesquisar curso de Reiki. E acho que é uma mulher muito estranha, e vou atrás. Na época, tinham 2 cursos de Reiki na cidade. Um era maior que o meu salário mensal, o outro era um curso mais acessível, mas era longe, era na periferia da cidade, eu não botei muita fé e tal e tudo. Então, eu deixo passar até eu chegar, né, de fato, nesse lugar em que, né, esse curso mais caro, ele aparece na minha vida. Eu vou fazer um outro curso de cabala, de repente é no mesmo lugar que eu tinha olhado, os alunos ali se juntam para fazer uma turma de Reiki, eu vou para essa turma, faço essa formação e fico decepcionadíssimo. Porque todo mundo que tava na sala, sei lá, 12 pessoas, tava todo mundo assim, nossa, que energia maravilhosa, nossa, que incrível, que demais. E eu só tava, tipo assim, sentindo minha mão esquentar, saindo arzinho da minha mão, mas tipo, putz, eu não tô sentindo esse, né, furor todo que as pessoas estão sentindo, não tô sentindo esse sentimento de realização que essa galera tá sentindo. Mas faço um amigo ali, um amigo que ele vira para mim e falou assim, Rodrigo, o professor falou de um endereço de um terreiro, eu nunca fui, eu queria ir e eu queria alguém para me acompanhar, você não vai comigo não? Eu falei, lógico, vamos lá, eu também nunca fui, vamos ver de qual é e tal. Então a gente vai para esse terreiro e aí esse menino gosta muito, eu também gosto muito, é uma coisa nova dentro da minha trajetória, né? Eu sou recebido por um preto velho que conversa muito bem comigo, e aí ele fala assim, cara, vamos voltar na semana que vem? Vamos. Aí a gente volta na semana que vem e começa a voltar. E aí tinha uma particularidade dessa casa específica, que você podia sempre voltar com a mesma entidade que você queria. E o preto velho que me atendeu pela primeira vez, ele me tratava não como um consulente que foi lá buscar por necessidades, mas como um aluno que estava buscando por novos meios de explorar mais a espiritualidade, aprofundar mais. Então, um dia ele vira para mim e fala, meu filho, você percebe que eu converso com você da forma diferente como eu converso com qualquer outra pessoa aqui dentro desse salão? Eu falei, pai, eu faço um sentido disso, eu já pensei sobre isso. Ele virou para mim e falou assim, você percebe que você não tem as necessidades mundanas que as outras pessoas têm, que você está aqui por mais do que curiosidade, você está sendo movido por algo que te instiga.
Eu falei, percebo, e percebo também nos meus estudos por conta própria. E aí, nessa época, a própria galera da própria casa já começava a trocar ideia com a gente sobre magia, sobre espiritualidade, porque a gente estava vindo de um outro contexto, né? A gente estava vindo daquele contexto mediúnico, clássico de despertar, que vai fazer, né, desenvolvimento e tal. A gente estava ali como pessoas que estavam explorando um novo tipo de espiritualidade e religião. Então ele vira para mim e faz duas coisas, né? A primeira, ele vira e convida para que eu participe daquela casa, né, de forma holística, né? Então montaram um grupinho para aplicar reiki na casa e me convidaram para aplicar reiki nas pessoas. Então as pessoas chegavam na casa, elas passavam primeiro pela área de reiki, recebiam reiki, depois elas iam, né, até as entidades e voltavam para receber um reiki mais específico. A própria entidade falava onde tinha que ser aplicado, por quanto tempo, de que forma, ou seja, era quase uma espécie de ambulatório, né, em que as próprias entidades davam um encaminhamento. Mas a segunda coisa que ele me diz e que me marca até hoje é que ele vira para mim e fala assim: meu filho, olha para você mesmo. Eu falei, ele falou assim, você é muito implicado nessa busca espiritual, né? Eu falei, sou, gosto muito e tal. Ele virou para mim e falou assim, perceba que você é um iniciado. Mas você não pode nunca confundir, achar que você é um mestre. Porque você não está longe disso. E vão levar anos e anos e anos e você ainda vai estar longe disso. E se você confundir, porque você sabe um pouco mais do que outras pessoas, para o abismo de quem sabe tudo de tudo, você vai cair, você vai tropeçar feio. E aí, eu não vi aquele tapa vindo, né, Fausto? Eu não vi de onde que veio aquilo ali. E eu falei assim, Senhor, ele virou para mim e falou assim, eu tô te falando isso já para te prevenir das armadilhas desse caminho, porque entre o iniciado e o mestre, há muitos degraus aí no meio, e tem muito conhecimento e muita prática que precisa ser adquirido. E ele virou para mim e falou assim, você está começando a acessar uma série de conhecimentos que não são dessa vida, e você já está começando a ver que você tem uma forma de pensar que é muito diferente das outras pessoas. Mas eu quero te advertir que não é porque você tem uma forma diferente de perceber o mundo que isso te dá o direito de opinar sobre tudo. Né? E esse é um conselho que eu guardo com muito carinho e que sempre que eu lembro dessa entidade, eu lembro exatamente dessas palavras porque ele parecia que ele conseguia ler e vasculhar a minha alma. Então, Fausto, nessa etapa da minha vida, o que eu era? Eu era um cara que eu já estudava um pouco de hermetismo, já estava estudando muito cabala, eu continuava praticando magia do caos, não existia ábralas ainda, não existia servidores ainda, mas eu já estava começando a descobrir esse potencial de manipulação de energia. E eu já ficava me perguntando, putz, aonde que entra toda essa ciência de espiritualidade, de lidar com o invisível, que não apareceram nas ordens até então, que eu li os autores até então e não apareceram, que as pessoas que eu consumo os conteúdos de ocultismo e de magia, ninguém fala de energia. Onde que está esse arcano? É um arcano velado? É uma outra forma, né, de expressão espiritual? Isso é só religioso? Né? Cadê esse rolê? Né? Bom, eu vou responder essa pergunta então no capítulo seguinte, porque eu volto naquela mesma terapeuta lá do início que me falou para fazer um curso de reiki, e ela me diz, né, que ela tem uma escola iniciática. Né, e ela me diz que nessa escola iniciática, nessa fraternidade, né, as pessoas iam lá praticar com energia e lidar com o invisível. Né? Então, eu vou entrar para essa escola e vou, né, fazer o curso de formação e vou, de fato, atuar. Era quase como se fosse uma apometria. Nós éramos uma sala de 30, 40 pessoas nos seus dias mais cheios, era muita gente, né, trabalhando junto. E aí, cara, acontece o seguinte, eu ainda não tinha sensibilidade energética nenhuma.
né? Então, todo mundo vendo, todo mundo ouvindo, todo mundo sentindo. Chegava uma pessoa, 40 médiums atendendo, as pessoas viam as mesmas coisas simultaneamente, as pessoas comunicavam entre si. Eu ficava lá com uma cara de bobo do tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não consigo perceber nada disso, não tá fazendo sentido para mim. Só que eu sou uma pessoa muito intelectualizada. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a anotar tudo o que acontecia na sala e como que os problemas eram resolvidos. E comecei a falar assim, putz, então tal ferramenta serve para tal situação. Olha, aconteceu isso com o fulano de tal quando ele veio aqui, a gente resolveu dessa forma, então a gente pode replicar esse mesmo modelo. E aí eu passo a, em vez de expressar uma espiritualidade espontânea e intuitiva, como era o caso da maioria das pessoas, passo a lidar de uma forma um pouco mais assim, pragmática e formal. E aí as atenções começam a virar para mim. Porque as pessoas que tinham a sensibilidade, mas não tinham essa organização intelectual, começam a me utilizar como uma espécie de biblioteca para acessar aquelas técnicas. Rodrigo, o que a gente fez mesmo? Como é que resolve esse tipo de coisa e tal e tudo? E nisso, cara, eu começo a ganhar um certo protagonismo dentro desse local. Que é muito bom por um lado, de desenvolvimento energético e espiritual, e é péssimo por outro lado, no sentido de o ego da dirigente não gostar muito e acabar conflitando e me botando para fora. Talvez esse possa até ser um percalço que eu possa falar aí mais para frente num próximo momento. Mas, bom, eu sou expulso, entre aspas, desse local, sai assim, mais de 30 pessoas comigo, e uma cisão que resulta na minha primeira guerra mágica. Né? E aí, Fausto, eu saio com uma certeza muito grande de que tem muito mais coisa do que o ocultismo clássico que eu estava acostumado a estudar e ver por aí, revela. Porque eu vi dentro desse local coisas que eu nunca tinha visto descrito nem nos livros, do tipo, essa mulher conseguia empurrar outras pessoas com energia, tipo assim, gente 2 vezes o tamanho dela e ela derrubar no chão, né, de seres, né, vamos dizer assim, seres extraterrestres serem expulsos por meio de línguas estranhas de pessoas que canalizavam na hora, ou então pessoas recebendo um discurso e falando em voz alta simultaneamente, as pessoas, né, recebendo uma canalização de um ser que está se materializando em 5 pessoas diferentes simultaneamente. Então, umas coisas assim que são inexplicáveis dentro desse ocultismo prático de John Fortune, Aleister Crowley, Papi e etc e tal, né? Eu falei, putz, isso aqui, esses fenômenos, eles transcendem e muito o que essa galera chama de fantasia, né? Isso é muito doido. Então eu começo a investigar isso, cara. E aí, né, nesse momento, começa o Vortex Caoscast, né? No final do podcast Magia do Caos. E começa também quando eu sintetizo o Abralas, né? O Abralas começa ali em 2016. O Abralas é um dos pontos de saída dessa casa, né? Ele começa a chamar muita atenção, as pessoas começam a ter resultados muito grandiosos dentro da casa. Isso incomoda a dirigente, porque ela deixa de ser a salvadora de todo mundo, ela deixa de ser a dona da porra toda. E aí eu começo esse trabalho um pouco mais independente. Nesse momento acontece uma coisa muito interessante. Eu faço um juramento, né, por conta própria, dizendo o que é relevante, o que não é relevante para minha vida mais. Então, eu não vou mais perder tempo com jogos, eu vou cuidar da minha saúde de tal e tal forma, eu vou cuidar da minha atenção de tal e tal forma, me comprometo de tal maneira que um mês depois, né, minha esposa começa a ter contatos mediúnicos ostensivos. A clareaudiência dela abre, 3 mentores começam a conversar diretamente com ela, ela acha que ela tá ficando doida, né, e eles falam assim, agora vai tudo mudar, tudo vai ser do jeito que a gente manda, e
E é assim que vai ser. Você não pediu um treinamento de ocultismo clássico, né, bem estruturado, então é assim que vai ser. E eles começam a digitar o que tem que fazer, o que não tem, né? Eu começo a colocar isso em prática, e a primeira coisa que eles me falam é: você já cansou de dar murro em ponta de faca? Né? Por que você ainda não começou a atender, né, as pessoas? Uhum. E eu tinha muito preconceito com esse trabalho de terapeuta, né? Eu achava que era um trabalho, sei lá, menor, eu achava que eu nunca ia me realizar. E começa a fazer esses atendimentos, começa a surgir um monte de gente, começa a desenvolver esse outro trabalho, de fato lidar com as pessoas energeticamente. E aí, disso tudo surge o Diário Mágico, né? Que também foi um pedido deles. Eles falaram assim: ó, tem um tempo certo para você começar um projeto, o projeto deve ser assim, 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 com tal regularidade, você deve chamar essas pessoas e tal. E eu começo a fazer esse podcast com o intuito justamente de divulgar esse meu entendimento do que é essa fusão entre espiritualidade e magia, né? E principalmente divulgar o que é de fato esse paradigma energético de forma mais coesa, e principalmente de forma pé no chão, sem ser aquela parada muito alucinada da galera que tem uma sensibilidade muito grande, mas que não sabe administrar, né, coerentemente, ou não sabe descrever intelectualmente. Então, eu vejo que em algum momento eu ocupei um espaço, né, do cara muito crente, muito believer, muito alternativo na mente de algumas pessoas, mas para outras tantas pessoas, de um cara muito pé no chão, tratando de assuntos que nunca tinham sido tratados de forma, né, séria e com o devido respeito que mereciam. E esse é o meu papel hoje, sim. Ainda é divulgar o que é esse paradigma energético, mas, sobretudo, aplicado dentro dessa lógica iniciática. Então, eu demorei um pouco para passar pela minha trajetória, mas que eu quis dar alguns highlights de alguns pontos que eu acho que os espectadores eles podem se identificar, sabe? Você levou o tempo que eu senti que foi justo e necessário para Legal. tratar e apresentar a sua trajetória. Eu inclusive comento. Primeira pergunta que eu faço, na verdade, é uma sequência retroativa. Você comentou a respeito desses 3 mestres que vieram para poder dar algumas diretrizes, algumas indicações, que foi inclusive por indicação deles o Diário Mágico, o Ritmo do Acontecimento. Também veio deles o pedido do meu episódio ser o primeiro? Não, Ah, mas tem pessoas que eles apreciam e tem pessoas que eles não apreciam. Então já veio deles vetos de pessoas ou com quem eu já tinha gravado ou com quem eu pensava em gravar, e também já vieram sugestões de outros convidados que eu nunca nem tinha considerado, né? E eu fico impressionado porque, putz, como é que gente morta, com todo perdão e com todo respeito, manja de quem são as outras pessoas que estão no cenário. Ah, mas isso é do animismo da Raquel, sua esposa. Mas a Raquel não está implicada no cenário, ela nem consome conteúdo de magia e de espiritualidade, ela nem conhece as outras pessoas. Como é que ela poderia saber de um nome de uma pessoa que eu conheço e que ela não tem a menor relação? Ah, mas eles acessam, né, a sua carga mental e etc e tal. Tá, ótimo. Mas doido, né, de acessar e de conseguir, né, interpretar pelos próprios filtros e de transformar isso numa informação coesa e aplicar, e essa informação, né, ela ser relevante a tal ponto, né, de se confirmar nos resultados, nos sucessos, né? E eu falo assim, todas as vezes que eu escutei eles, né, e agora é sempre, eu sempre fui feliz. Mas as poucas vezes que eu desobedeci ou que eu levei, né, com ceticismo, eu me frustrei, né, ou seja, me frustrar em termos de resultados, seja me frustrar internamente do tipo, putz, tá vendo? Você despendeu um puta esforço, às vezes uma puta grana em algum projeto que, né, foi uma bosta e que você seria mais feliz se não tivesse feito isso, se você tivesse ficado com mais leveza, saca? Então, é uma parada que eu falo que se existe um privilégio, o privilégio é ser tutelado por esse tipo de inteligência da forma como é, né? E quando, no início, né, Fausto, eu estava deslumbrado, queria saber mais da história, queria saber mais como que era, queria, né, ter provas de que era real e etc e tal. Depois que você convive por tempo suficiente, você entende que são inteligências que elas se comunicam
nisso, na medida do suficiente, né? É sempre o adequado, é sempre o ideal. Às vezes fica um gostinho de quero mais, às vezes você duvida um pouquinho, às vezes você né, fica pensando, putz, mas me dá mais alguma coisa, etc e tal, mas né, é o ponto certo para não entregar informação de bandeja e fazer com que você faça o trabalho de pesquisa, de fundamentação, e isso, né, eu entendo que a comunicação deles é assim, não porque todos esses mentores sejam assim, mas que a forma como eu funciono é essa. Antes de colocar qualquer coisa em prática, eu preciso de uma fundamentação intelectual, e eu vou buscar essa fundamentação, e aí eu vou pensar, o que pode dar errado e o que não pode, né, e aí eu vou estruturar todo um plano de ação para colocar aquilo em prática, né? Se fosse uma pessoa muito mais intuitiva e espontânea, talvez ela só pegasse aquele fragmento de informação, colocasse em prática e desse certo do mesmo jeito. Mas a minha forma de agir é o que torna a minha didática boa, porque depois que eu aprendo aquilo, eu consigo repassar de uma forma mais mastigada para públicos diferentes, em contextos diferentes, e também reter aquela informação quando eu acho que aquelas pessoas ou aquele público, né, não está adequado ou preparado ou não vai saber, né, utilizar de forma correta, né? Então é por aí, sabe? Compreendo e concordo. E da história que você trouxe, tem tanta coisa interessante para a gente comentar e conversar a respeito, porque primeiro o meu comentário eu tomei um choque agora de descobrir que você também começou com pessoas te passando coisas sobre magia do caos. Eu não sabia que o seu começo foi assim, porque o meu começo também foi muito por... Cara, eu tô chocado, assim. Tem muita coisa muito semelhante na nossa história a respeito do início, a respeito de certos processos, a respeito da questão da intelectualidade, a respeito de ser cético e tentar se esforçar para poder sentir as coisas. Ainda que tá. Esse é um ponto um pouco diferente, porque para mim a sensibilidade energética ela veio de rompante. Olha, foi uma parada que foi um despertar assim de duas primeiras práticas. Eu expandi minha percepção energética de um jeito muito absurdo, muito esquisito. Sim. De eu sentir a emoção de uma pessoa que estava conversando comigo por MSN a quilômetros de distância. Quando ela não disse, ela não tá falando sobre o que ela tá sentindo, ela só mandou um oi. Eu conseguia rastrear a energia da pessoa, ler a vibração dela. Falei assim, que oi, caramba, você tá mal, né? Pode falar aí, o que tá acontecendo? Sim. Mas assim, mas pode falar. Mas né, o que eu falo, né? Eu falei assim, eu sempre contei que eu fui uma criança comum e aqui eu tô contando que eu fui uma criança estranha. São algumas reflexões dos últimos meses de olhar para trás e falar assim, putz, né, talvez eu era uma criança com uma sensibilidade energética extremamente aguçada, meus pais não tinham nenhum tipo de fundamentação espiritual, eles não saberiam nem interpretar o que eu estava sentindo, quem dirá fazer algo por mim, eu devo ter sofrido uma série de assédios energéticos quando eu era pequeno, e aí vão vindo as memórias todas, dos pesadelos, de acordar no meio da noite, das sensações que eu sentia quando eu conhecia gente diferente, né, das impressões que eu tinha quando eu conhecia amigos dos meus pais, né, e que eu relatava, eles falavam assim, não tem como você saber isso. Então, né, não, Rodrigo, você está falando não tem nada a ver, né, e perceber que por não ter respaldo dentro da própria casa e nem né, na família e etc e tal, você vai, de alguma forma, amortizando a sua forma de pensar e de interpretar o mundo. Né? Mas hoje, com a minha sensibilidade energética que, né, eu retomei tudo, eu consigo entender e me sentir muito em casa, em mim mesmo, de falar assim, putz, eu sempre tive essa capacidade de leitura das pessoas e do ambiente, e a minha criatividade não era meramente criatividade, era uma espécie de emulação e tradução dessas impressões que elas não são físicas, mas elas também não são mentais, né? Elas são algo a mais, e aí eu transformava naquilo em expressão artística, que era o que eu conseguia, né? E aí, quando eu olho para mim e me investigo dessa forma, Fausto, começa a aparecer um monte de gente no consultório com as mesmas qualidades, as mesmas características, ou com narrativas muito similares que vão encaixando essas peças todas. Aí você fala assim, putz, não é uma história isolada, né? Quantas outras pessoas não sofreram isso? Quantas pessoas que estão nos ouvindo agora foram dessensibilizadas ou passaram por algum tipo de evento traumático que fechou a mediunidade delas, fechou a espiritualidade, perdeu a crença em algo mais, né, e estão nessa busca de reabrir isso, né? Então não é uma história isolada. Não é uma história isolada.
E é muito aquela pergunta que eu sempre uso de provocação com os meus alunos, que é quando é que uma criança deixa de ser uma iniciada natural para se tornar um cara cinza, Uau. um adulto fechado e com a sensibilidade, né, engessada, amortizada, como você Sim, falou. Beleza que, né, pessoas diferentes vão ter propensões diferentes para esse tipo de despertar e de sensibilização. sim. Eu sei que eu não consigo replicar para nenhum dos meus estudantes, dos meus alunos, o tipo de despertar de sensibilidade energética, mas aí Uhum. vem um ponto que você falou que eu também considero muito, que é o quanto que, também nessa semelhança das nossas trajetórias, esse impulso da sistematização, de buscar fundamentação intelectual, porque existe uma diferença muito grande entre a gente fazer magia bem, a gente conseguir atender magística energeticamente bem, com oráculo, com sensibilidade energética, e a gente ser capaz de ter uma sistematização sobre o que levou a gente a conseguir desenvolver essas habilidades para conseguir capacitar outra pessoa. Tem muita gente que confunde ser boa em alguma coisa que faz. Ah, se eu sou bom, é lógico que eu sei ensinar. Não necessariamente. Isso, não necessariamente. Transmitir conhecimento é uma habilidade específica. E eu acho que a própria questão de ter flertado muito com magia do caos é que nos permite essa transição, né, essa transitoriedade, essa capacidade de transitar e de acessar conhecimentos diferentes, sistematizá-los, mas mesmo assim não engessar. Porque tem muitas grandes figuras dentro do cenário nacional e internacional que trabalham na base de marteladas. Né? Então, esse conceito é assim e pronto, e blau. Bate, né? Ou então isso funciona, isso não funciona. Ou então isso aqui é legítimo, isso aqui é ilegítimo, é besteira, é fantasia, é esquizoterice, né? Uhum. E nessas dualidades de classificação fica duas coisas explícitas: o juízo de valor e, por conseguinte, a ignorância, a incapacidade de considerar outros pontos de vista. Essa perda de capacidade de consideração de trajetórias diferentes né, é o que o Peter Carroll vai chamar de diminuição de possibilidades. Toda vez que você restringe possibilidades, você está se aprisionando. Né? Então, fica ótimo para você se tornar especialista em uma área específica. Fica péssimo para você conseguir se tornar mais especialista ainda e aprofundar, porque você não vai ter diálogo. Você vai virar o dono de uma narrativa, de uma trajetória, de uma um dono de uma matéria com um título específico que raramente vai poder fazer trabalhos interdisciplinares. Faz sentido? Faz, e para mim, além disso, eu percebo do quanto que isso impacta a nossa própria sensibilidade mágica energética para abrir o nosso campo de percepção para coisas que não estão no roteiro previsto. Isso. É muito comum eu ver pessoas que assim que comentam que às vezes faz parte de algum determinado grupo, algum tipo de segmento, por exemplo, de apometria, e fala assim, nossa, cara, não mexe com goécia de nenhum jeito, porque você não sabe a quantidade de vezes que a gente tem que fazer tratamento porque a pessoa praticou goécia na vida passada e tem karma até hoje. Quanto disso, às vezes, eu me perguntei nessa época, né, dessas investigações mais profundas, filosóficas que eu fazia sobre essas questões, do quanto que isso não pode ser simplesmente um vício sobre a percepção da pessoa do fenômeno que sempre tendencia ela para a mesma resposta. Isso no meio oracular é extremamente comum, das pessoas que Sim. fazem tiragem com cartas e que uma situação X quase sempre leva para o mesmo tipo de interpretação que a pessoa acredita que ela já sabe. Mas muitas vezes é uma sensibilidade enviesada para aquele fenômeno. Tudo que encaixa naquilo você vai num terreiro é quiumba que tá te coçando. No outro lugar é obsessor. E obsessor geralmente é um espírito humano. Mas a pessoa falou que ela teve uma paralisia do sono, que ela viu um ser que não era humano, que era uma outra coisa completamente diferente. Ah, isso daí é invencionice, é fantasia, não existe. Por quê? Não tá no escopo do roteiro do que é previsível, do que é esperado ou não dentro da sensibilidade dela. Eu percebi que eu
tive eu consegui aflorar muito melhor a minha sensibilidade mágico-energética, justamente por eu conseguir me colocar nessa posição de que, cara, não tem um absoluto certo e errado sobre o que a gente vai vivenciar e ver dentro de círculo mágico. Não tem um canal único ou pequenos canais restritos de como que a experiência pode vir e que ela vai ser validada porque eu vi a coisa certa. Foi assim que eu comecei a ter experiência de tentar acessar uma egrégora que eu conhecia muito pouco e vi um animal conversar comigo, tipo, tá, nem sei por que esse animal veio, conversei com o animal, tratei de tudo, depois fui conversar com uma pessoa que era iniciada naquela egrégora e falei assim, meu irmão, você acabou de encontrar com o animal noturno dessa egrégora, que é a pessoa, que é o animal que abre a porta para esse troço. Cara, como que eu ia saber que era esse animal era um inseto extremamente específico que era responsável por trazer a iniciação daquela egrégora, ser o porta de entrada para aquela egrégora. Eu nunca ia saber, não tinha informação no Google, na internet, só um cara iniciado no Haiti, naquela egrégora, soube me dizer que eu tinha acessado o animal que era o animal certo. E, cara, eu falo que a prática mágica, mas, sobretudo, a prática espiritual, ela tem que ser multireferenciada. O que isso quer dizer? Né? Que, primeiro, você não pode cair no abismo da autorreferência, do tipo, fiz um rito para prosperidade e agora eu sou rico. Né? Então você não pode cair só no viés, nem do seu próprio resultado, né? Então assim, o seu resultado não é só prova de sucesso, né? Ele é prova de que alguma coisa deu certo, mas não quer dizer que é a prática mágica em si. Né? E você também não pode consultar só um amigo, ou que está na mesma egrégora, ou que está numa egrégora diferente, mas que já te conhece, porque é isso, né? A perspectiva vai ficar enviesada e de alguma forma né, os resultados eles vão criando uma narrativa né, viciosa. Né? Então uma perspectiva multireferenciada é aquela que se coloca à prova sob né, vieses diferentes, né, sobre olhares diferentes, e ainda assim ela se mantém de forma coesa e coerente. E aí isso é muito difícil para quem é um praticante solitário, né, e sobretudo para quem está desanexado de conceitos comuns. Porque o que o praticante de magia, em geral, elege para olhar para si mesmo quais são os resultados dele, raramente dá conta de esgotar tudo o que é essencial dentro da vida de uma pessoa comum. Então, eu explico. Nós podemos ser adultos que têm necessidade financeira, amorosa, corporal, né, de saúde e social, vamos dizer assim. Tá? Então, estou elencando 4 aspectos. Mas pode ser que você tenha necessidades familiares que elas não estão sendo supridas porque não estão na sua categorização e hierarquização de prioridades. Né? Você pode ter necessidades de ancestralidade, você pode ter necessidades de expressão e de criatividade, etc. e tal, que não estão dentro desse viés que foi criado. E aí os seus resultados eles vão estar apontando sempre para aquilo que você priorizou, mas nós somos um todo. Às vezes nós mesmos não damos conta então de levantar quais são as nossas reais necessidades. Né? E o nosso sistema pode estar dando pane e a gente sem ver. E aí você vai consultar sei lá, um oraculista, ou vai conversar com uma entidade e ela vai te apontar pontos que estão fora do seu radar, né, e que às vezes eles estão em caráter de urgência. Essa perspectiva multireferencial, ela vai te ajudar justamente a entender que a sua vida, ela não é guiada pelo que você quer, mas sim pela necessidade da sua essência, que ela, né, se expressa de uma forma muito variada, muito ampla. Né? E aí o objetivo do espiritualista é justamente se dedicar a essas várias tarefas, a essas várias demandas simultaneamente e integrar elas. Né? E isso vai na contramão do magista que quer só poder pessoal, ou então que quer se realizar financeiramente, ou então que está numa vida sexual ativa e quer ter mais e mais parceiros, e etc, etc, etc. Né? Então,
essa perspectiva multireferenciada é o que nos ajuda justamente a corrigir rotas e a equilibrar os nossos desequilíbrios naturais. E aí sim você pode dizer que você está se realizando um passo de cada vez, né? Então, eu falo que o sistema mágico mais bacana e mais bonito é aquele que ele suporta essa pressão transmediática. Então, eu cansei de ver telemitas com alto graus dentro de AA e OTO, né, que vão no terreiro e tomam uma lavada da entidade. Falam assim, putz, mas eu tô fazendo RMP todos os dias, tô fazendo Rubi Estrela, tô fazendo, né, hash, tô fazendo escrita no meu diário mágico, eu chego lá e eu tô todo carregado, tô todo cagado, saio de lá, minha vida fica muito melhor. Opa, pera, na prática mágica não dá conta de esgotar todas as minhas necessidades, nem energéticas, quiçá materiais. Então, pera, alguma coisa dentro ou desse sistema mágico ou da minha própria forma de encarar a minha espiritualidade está errado, está defasado. Isso não é o Contele, eu estou citando porque é uma egrégora muito comum, mas qualquer outra egrégora, e mesmo nas próprias religiões, o próprio umbandista, quando ele sai do terreiro dele, ele sai daquele viés e vai consultar um outro oraculista, ou ele vai consultar uma outra pessoa que também mexe com energia, vai dar uma outra perspectiva para ele, vai falar assim, putz, essas são as hierarquias da minha casa, da minha corrente, da minha linha. Mas tem outras necessidades que não estão sendo contempladas. Ou então, essas necessidades são contempladas dentro da minha corrente, mas eu, como indivíduo, sou multidimensional. Tem outros aspectos para serem contemplados. E aí, a cabeça explode, ou entra em negação. Nossa, isso é balela, isso aí é esquizoterice, isso aí é invenção, misticismo. Deixa eu focar aqui na religião tradicional e tal. Não, é bobagem. Eu tô com as minhas obrigações todas em dia. Que isso, o santo tá feliz. Não tem essas outras coisas em que a pessoa tá falando de necessidade pra eu enxergar e olhar, não. Concordo. E assim, eu comento que um elo que eu também tenho sentido que está se tornando cada vez mais forte na minha vivência e também na minha transmissão de conhecimento é o que eu já vejo você falando há muitos anos sobre essa necessidade de reconectar magia com espiritualidade. Justamente pelo próprio nicho que eu tô agora, né, muito mais marcado junto com o meu nome e com a minha marca da magia do caos, que eu percebo que existe muito essa... Eu vou comentar uma coisa aqui que vai ser uma opinião minha para eu trazer para os ouvintes e para você também comentar a respeito. Que eu percebo que existe um viés que as pessoas criaram relacionado com a prática da magia do caos, de que o cerne, a base da magia do caos é o ateísmo. E eu, por ter uma rigorosidade filosófica de conhecimento muito... Né, eu sou muito ferrenho em buscar esse tipo de fundamentação mais filosófica para aquilo que eu faço, eu tenho que explicar para essas pessoas que o ateísmo não é uma crença neutra a respeito de nada. É uma crença tão enviesada quanto outras crenças no âmbito do sentido metafísico. Você está falando que tão enviesado significa que é uma crença irracional? Não. Enviesamento não significa isso. Significa dizer que muitas pessoas acreditam que a crença ateísta ela é o centro básico do qual você retorna sempre que você tenta fazer algum mergulho. Vou adotar aqui uma crença em Ganesha por um dia para fazer um ritual superficialmente me conectando com essa ideia, quase nem tocando direito nessa egrégora de fato, mas eu vou acreditar fielmente em Ganesha para depois voltar para a minha base neutra, que é o ateísmo. O ateísmo não é neutro. Não existe uma crença a respeito dessas questões metafísicas que seja necessariamente neutra. A neutralidade ela só existe quando a gente atinge o ponto da gnose do neither, quando a gente consegue entrar naquele estado de ambiguidade a respeito de qualquer coisa. E a gente sai desse estado no primeiro momento que a gente tenta formular uma palavra a respeito do que a gente colheu da experiência desse estado. É só ali, naquele momento breve ali de intensa gnose, de nulidade da mente que a gente está no estado de nulidade de crença. Qualquer coisa fora disso já é uma afirmação de um viés específico, já é uma afirmação de um discurso específico que é atrelado a uma crença. Então o ateísmo faz parte da mesma roda quando o Peter Carroll fala lá no livro dele, que eu acho que ele explica isso de um jeito que mais endoidou as pessoas do que esclareceu. Quando ele fala lá de você pegar um dado e jogar no dado, tipo, se cair um, essa semana eu sou ateu. Se cair dois, essa semana eu sou budista. Se cair três, essa semana eu sou monoteísta cristão. Se cair cinco, eu sou animista.
E as pessoas acham que esse jogo é muito simples, muito fácil. Esse desligar e acionar essa chave é muito simples, muito fácil. E pior, pessoas que eu já vi divulgando a ideia de que a base da magia do caos é você ser ateísta. E não é. Uhum. O que você pensa sobre isso? Cara, eu acho até mesmo que esse estado de neutralidade, né, do Neder, de gnose, ainda assim, isso é uma idealização para muitas pessoas. Não estou dizendo que o estado não seja legítimo. Eu estou dizendo que muitas pessoas acreditam alcançar esse estado quando entram em gnose por milésimo de segundo e não acreditam por terem crenças tão enviesadas e por serem tão bem definidas no inconsciente delas, que mesmo nessa transição ou nessa suposta transição de crenças de alguém que foi católico num momento e no momento seguinte está adotando uma crença, né, xamânica e animista, ou para alguém que vai adotar uma crença taoísta, né, esse adotar de crenças, ele também é um fetiche, né? É uma incorporação dos conceitos que aquela pessoa foi capaz de aprender nos poucos segundos que ela folheou alguns livros daquela matéria que estava na mão dela, de um autor que também estava enviesado por uma pesquisa histórica sujeita ao tempo dele, sujeita às fontes que ele teve. Quer dizer, qual que é a formação de fato daquela pessoa para ela adotar aquela nova crença, né? Ela pode brincar de ser xamã, tal como a gente brinca, né, de ser cozinheiro quando a gente está brincando com as bonecas, né? Pode brincar de ser super-herói quando a gente pega um Superman e faz ele voar pelo ar. Mas, né, o que de fato, né, consagra aquela pessoa enquanto, né, um animista, um taoísta ou um budista, de fato, né, se não essa mera fetichização, né? E aí, também sobre esse estado de não crença, ou de ateísmo, também por uma fetichização de achar que por não acreditar em nada se é neutro, mas se é neutro por mera afirmação consciente, porque todas as crenças e todo o padrão comportamental arraigado no inconsciente ainda vai governar a vida daquele indivíduo culturalmente. Ele pode se dizer não brasileiro e mudar para Tailândia, mas ele não vai se passar por um tailandês, né, nativo que esteve ali nos últimos 30 anos. Então, né, o que de fato define ele? É ele falar que ele não é mais católico ou não é mais evangélico porque ele saiu do Brasil, né? Então, a afirmação do ateísmo não torna um indivíduo ateu, né? Tal como a afirmação de alguém como magista ou como mago não o torna magista, né? A execução do juramento do abismo não torna a pessoa apta para atravessar o abismo, né? Tal como a gente vê as pessoas falharem miseravelmente e se desorganizarem psiquicamente, energeticamente e entre outros tantos sentidos. Então, eu acho que existe uma série de afirmações que elas são muito idealizadas, né? Sim, no terreno da magia do caos, que é mais explícito porque sofre críticas de todas as outras egrégoras, mas nesses outros livros todos de outros sistemas específicos também. E mesmo as pessoas que batem muito na magia do caos, né, os supostos tradicionalistas, aquelas pessoas que, né, de alguma forma dizem que é um sistema que é uma cópia de outros tantos sistemas. Também os seus sistemas tradicionais são cópias de outros sistemas. Também as suas crenças, elas são uma mera adaptação do seu comportamento cultural para aquilo que é mais conveniente para você, né? E o que eu acho interessante para mim é que eu vejo na magia do caos, né, a maneira como eu penso a magia do caos, como eu interpreto a magia do caos, não é a busca por esse estado de nulidade ou de pretensão de nulidade, nem de neutralidade. É de uma profunda consciência sobre o estado e sobre a crença da qual você assume. Não é o objetivo não é você dizer, tipo assim, ah, não, eu vou ficar me dizendo ateu agora, ou católico agora, ou então eu vou alcançar um estado em que eu não estou em nenhuma crença e ser neutro a respeito disso. A magia do caos, para mim, ela levou muito mais a eu me observar, me compreender com mais profundidade para entender o que de fato me influencia. Essa pretensão de liberdade que as pessoas buscam, a pretensão até mesmo de liberdade intelectual. Ah, eu penso por conta própria, eu penso a partir das minhas próprias ideias. Cara, isso é simplesmente inconsciência sobre todas as referências que permearam e que construíram a maneira como você pensa ao longo de toda a sua vida.
E eu vou fazer um encerramento dessa primeira parte do meu diálogo com o Rodrigo por aqui, porque semana que vem eu vou postar a segunda parte com um relato incrível que o Rodrigo trouxe de uma experiência que ele teve no início do desenvolvimento mágico espiritual dele. Lembrando também que no final, né, depois do próximo episódio, eu vou lançar também para o grupo de apoiadores o exercício que ele preparou para vocês poderem treinar as suas habilidades dentro do desenvolvimento mágico. Então, mantenham-se antenados para a próxima parte desse episódio e até por acaso.